Olá, gente querida do meu Brasil. É com imenso prazer que começo mais um programa Anselmo Mororó. E hoje nossa convidada é a doutora Vânia Rocha, ouvidora geral da OAB Ceará. Seja bem-vinda, Vânia. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui, um convite tão importante esse que eu recebi da TV Capital, um programa de grande relevância e que contribui muitíssimo com a população cearense, não é, Anselmo Mororó? Então, que bom. É um prazer imenso estar Obrigado. Aqui com você hoje. Da mesma forma. Queria agradecer você estar aqui conosco e vamos informar essa grande fortaleza, esse grande estado do Ceará, o que é a ouvidoria, certo, geral da OAB. Vânia. Muito bem. A ouvidoria da OAB é um órgão que está à disposição de toda a população, tanto advogados como cidadãos, como instituições no geral, e visa dar uma contribuição para valorizar a questão da advocacia, a qualidade da advocacia no estado do Ceará. Então, através da ouvidoria, a gente proporciona um serviço de atendimento ao cidadão e também aos advogados e à população em geral, para que todas as relações profissionais entre cliente e advogados sejam tratadas ali a nível da advocacia. Vânia, fala aqui para esse público que está nos assistindo, vocês atendem normalmente a quem? A pessoa liga ao cidadão, ou aos advogados, ou ao governo? A OAB, a ouvidoria, é para toda a comunidade, ou tem específico classes de pessoas que só podem ligar? Pronto, se eu tiver algum problema, ou o cidadão que está nos assistindo aí em casa tiver algum problema com o próprio advogado, ele liga para a ouvidoria vai tentar resolver. Como é que resolve o problema? Muito bem, essa pergunta é importantíssima, Anselmo, porque a ouvidoria ela está à disposição de todos, certo? Pois não. E, objetivamente, a função da ouvidoria é tratar de demandas, questões envolvendo o profissionalismo daquele advogado que atua, foi contratado para atuar num determinado processo ou numa causa e houve algum, digamos, desgaste naquela relação cliente-advogado e o cliente, no caso o cidadão contratante, procura a ouvidoria para tratar desse assunto. E o objetivo da ouvidoria, através do diálogo, do consenso, encontrar uma solução para aquele problema, que realmente existem soluções plausíveis, entende? E também existem casos onde a ouvidoria não tem competência institucional para tratar daquele assunto. Ou seja, não é a OAB que vai tratar daquele assunto, é um outro órgão. O que nós fazemos? Qual seria a próxima instância, doutora? No caso da ouvidoria? Sim. Da OAB? Bem... A próxima instância após a ouvidoria? Bom, após a ouvidoria nós temos o Tribunal de Ética da OAB. Sim. No Tribunal de Ética já não tem mais aquela questão do diálogo, do consenso. Ele vai tratar de um processo disciplinar contra aquele advogado. Vamos ser mais específicos para que também todos possam entender. Vamos supor, a pessoa tem um advogado e o advogado não tem uma conduta. Isso não são todos, vamos dizer que são casos raros. Sim. Tem uma conduta que fez com que o seu cliente perdesse uma audiência ou alguma coisa errada. E o cliente se sentiu prejudicado, você se sentiu prejudicado. Então liga para a ouvidoria e a ouvidoria vai resolver. E se tiver tido custos, a ouvidoria também resolve o problema? Bom, a ouvidoria ela tem uma flexibilidade muito grande no atendimento no geral. Quando é detectado, quando o cidadão tem uma demanda dessa natureza, que porventura ele tenha tido um prejuízo causado pelo profissional, pelo advogado, aquele fato vai ser avaliado, vai ser analisado e lá nós vamos convidar tanto o cidadão como o advogado para uma reunião, para tratar desse assunto. E lá há a possibilidade de entrar em consenso, ou seja, tratar da demanda de forma flexível, de forma espontânea, através do diálogo se chega ao entendimento.
e poderá sim ser proposto ao advogado, no caso, ressarcir algum dano que tenha sido causado ao cliente. Vale ressaltar que nós fazemos uma avaliação do caso, porque, Anselmo, existem casos que o advogado atua, mas o fato de ele ter a causa, ter perdido a causa, não significa que ele foi o causador daquela perda, ou seja, do direito, tem a questão da avaliação do direito. Certo, mas certo? só no caso se for uma má-fé. Exatamente. Se for comprovado uma desídia, se for uma desídia, se for, por exemplo, um ato de imperícia daquele, então, exatamente, um erro, né? Daquele profissional, aí sim, ali vai ser proposto, tanto à parte como ao advogado, uma possibilidade de entendimento. Doutora Vânia, quem procura mais, Alber? Quem procura mais? Quem tem mais problemas? Qual o setor? Geralmente, Anselmo, quem procura a ouvidoria são as pessoas comuns, cidadãos comuns. Agora, tanto a demanda é muito grande nessa questão do cidadão no geral. Então, qualquer cidadão, muitas vezes eles perdem o contato com o advogado muda de endereço, muda de telefone e o cliente não acompanha. O advogado não teve aquele cuidado de comunicar a seus clientes da mudança. E o cliente fica meio perdido. Aí ele recorre à ouvidoria da OAB, lá nós temos o banco de dados com todos o cadastro de todos os advogados do estado do Ceará e nós comunicamos tanto ao profissional, que o cliente está procurando ele, como também comunicamos ao cidadão o número, os contatos profissionais daquele advogado. Mas também existem casos onde tanto instituições como o Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça interagem com a ouvidoria da OAB no sentido de que trocar informações para prestar um melhor serviço jurisdicional ao cidadão. Doutora Vânia, a ouvidoria é indicação ou é eleição? Para que caso, o telespectador entenda como é que é formado essa composição de avaliação. Ok. A ouvidoria da OAB é uma função de confiança, então é indicado pelo presidente da instituição. No caso, eu estou no mandato, na gestão, onde o presidente é o doutor Erinaldo Dantas, e é um mandato de 3 anos, e eu estou à frente da ouvidoria desenvolvendo esse trabalho, e minha relação de contato direto, é direto com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor, agora, dentro do nosso contexto mundial, por essa pandemia que nós passamos aí, a Covid, as empresas, as pessoas perderam muito, né, emprego e as suas posições, o mundo deu uma rodada. É verdade. Afetou mais na ouvidoria em quê? Qual foi o maior tipo de dor de cabeça que a ouvidoria teve por causa dessa inusitada doença no mundo? Muito pertinente essa sua pergunta. Por quê? Porque com a questão da pandemia, os serviços foram transformados em online. E dificultou muito a questão do acesso do cidadão comum. Anselmo, aquele cidadão que não tem muita instrução, não tem aquela habilidade de lidar com a questão da internet. Eu estou passando um problema desse agora mesmo. Entendeu? Tudo é online. Eu tenho, só para fazer um parênteses aqui, nós temos um probleminha de um cachorrinho que começa a latir no nosso bairro cedo. E nós já procuramos várias vezes mandar alguém do nosso do estado ir lá e ver o que está acontecendo. E queimadas também. Sim. E é dificílimo. Agora, você não consegue falar por telefone, você não consegue. Tudo é online. Tudo é online. Todo mundo home office, isso deve prejudicar. No caso da OAB, voltando ao assunto, só queria abrir esse parênteses, continua desse jeito, tudo online e dificultou para o cidadão comum, que não tem acesso. Muito, dificultou muito. Apesar, Anselmo, de nós termos à disposição da população no geral, dos profissionais advogados e também dos cidadãos, nós temos o serviço online. E o serviço presencial, porque quando a gente trata de demandas, de problemas, de relação profissional, há um desgaste muito grande e, às vezes, muitas vezes,
aquele contato direto, aquele diálogo, aquela presença, ela é um diferencial para a solução daquele problema. Ou muitas vezes o online ele vale, mas ele não tem um alcance... Ele fica muito antipessoal, exatamente, né? E não tem como a pessoa se expressar e textualmente... não é a mesma coisa do que o presencial, né? Por exemplo, a OAB colocou à disposição, através do sistema DataGed, o serviço de atendimento. Mas a gente observou que houve uma queda considerável porque aquelas pessoas que têm menos instrução, elas não têm muitas facilidades em acessar o sistema, em usar um computador, e isso dificultou um pouco. Mas nós, a partir do mês agora de agosto, já retornamos ao atendimento presencial. Claro, tem um agendamento que ser feito, porque a gente ainda está passando pela questão da pandemia. Todos os cuidados, todas as precauções devem ser obedecidas para zelar pela segurança da saúde de todos, né? Mas que a gente está procurando acertar e ajudar as pessoas no geral, né? E os advogados também procuram a ouvidoria, em que sentido? Para falar de um outro companheiro que o prejudicou ou está sendo prejudicado pela instância maior? Quais são os problemas que os advogados têm mais a dizer à ouvidoria? Muito bem. O advogado, depois que nós ficamos à frente da ouvidoria da OAB, no caso eu atuando como ouvidora, a gente evoluiu muito nessa relação do advogado ter o acesso também à ouvidoria. Por quê? Porque antes a ouvidoria era como se fosse assim o bicho-papão dos advogados. A ouvidora persegue o advogado. Não, muitas vezes o trabalho da ouvidoria, ele beneficia diretamente o advogado, porque às vezes há uma relação de desgaste entre o cliente e o advogado, e o advogado chega, Anselmo, a nos procurar no sentido de, doutora Vânia, eu estou com essa dificuldade, meu cliente tá ligando fora do horário comercial e não está tendo um diálogo profissional com a gente, e muitas vezes, Anselmo, ocorre até de dificuldade no pagamento de honorários também. Sim. Não é minha competência estar fazendo esse tipo de interferência, mas a gente procura ajudar. A ouvidoria, ela não tem a função só de ouvir. A ouvidoria, ela é para ouvir e agir, porque só ouvir não resolve, tá entendendo? Então a gente procura, através do trabalho da ouvidoria, dar esse suporte, esse apoio também aos advogados. Doutora, o nosso telespectador que está nos assistindo e que tenha algum problema, ele pode entrar em acesso com a ouvidoria? A senhora tem os dados, assim, as suas redes sociais da ouvidoria que possa passar, e alguém que nos assiste que tenha ou esteja passando por algum problema pode ligar para a ouvidoria e comunicar e ser atendido? Com certeza. Por favor. Nós temos alguns canais, né, de comunicação. O primeiro é o telefone, que é o telefone da OAB, é o 32 16 1600, é o telefone geral. Aí a pessoa pede para passar para a ouvidoria e lá ele será orientado como agir. E temos também o e-mail, que é ouvidoria@oabce.org.br. É fácil o acesso, presencial também. A Ordem dos Advogados do Brasil funciona ali pertinho do Iguatemi, na curva do Iguatemi, na Washington Soares, né, número 800. E qualquer cidadão tendo alguma dúvida, vai no Google, procura saber onde é a ouvidoria da OAB, ou a OAB, sede da OAB Ceará, e facilmente será orientado. Vocês têm WhatsApp, orientado. Instagram também, ou não, doutora? Não, a ouvidoria não tem, mas eu tenho o meu pessoal, né, que a gente também coloca muitas informações para as pessoas terem mais comunicação, saber como agir, e sempre estamos contribuindo com esse tipo de informação. Que maravilha. Né? Se a senhora quiser passar, tudo bem, Pronto. senão fica, né, o pessoal liga direto para a OAB e está resolvido. O meu Instagram é fácil, é Vânia Rocha, com WANHA, Vânia Rocha Advogada. Pronto. Doutora, qual é se a senhora puder nos dizer, tudo bem, Sim. senão... Qual é o tamanho hoje da OAB Ceará? Tamanho que eu digo é assim, quantos afiliados, quantos advogados compõem a OAB hoje no estado do Ceará?
Olha, Anselmo, hoje nós estamos com mais de 45 mil advogados no estado do Ceará. São pessoas que estão inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará. Mais de 45 mil. Ocorre que, desses inscritos, digamos que nem todos atuam, porque alguns são licenciados e outros já atuam profissionalmente como advogados. E no Brasil inteiro mais de 1,5 milhão de advogados. Então, o número de profissionais é muito grande e o serviço da ouvidoria, ele busca a qualidade da advocacia, é um apoio tanto para o advogado como para o cidadão. Doutora, uma pergunta que os estudantes que estão nos assistindo aqui em todo o estado do Ceará gostaria de saber. E o exame da OAB? Sim. Como é que fica os exames? É sempre difícil? É sempre para quem está capacitado? Como é que um estudante que terminou agora o direito e quer fazer o exame? Quais são as datas que se fazem os exames e como é que está a facilidade ou a dificuldade do exame? Porque tem muito advogado, muito advogado. Muito. Então tem que dar uma pressãozinha. Eu entendo, Anselmo, que é importantíssimo o exame da OAB, porque ali vai dar vai ter uma seleção de quem está preparado para entrar no mercado da advocacia. Né? Por quê? Porque você faz hoje uma faculdade de Direito, tem inúmeras faculdades de Direito. É jogado no mercado um número muito significativo de profissionais, estudantes que estão buscando se profissionalizar. E o exame da ordem é como se fosse uma peneira, onde vai selecionar aquele que está mais qualificado. E veja, se com o exame da OAB nós temos inúmeros problemas de atividade profissional para zelar, ou seja, alguns problemas, exercício ilegal da advocacia. Existe, doutor, alguém que exerce sem a OAB ou a profissão de advogado? Como é que o telespectador, o nosso ouvinte, pode defender-se desse problema? A coisa mais importante... Como é que eu conseguiria identificar? Ótima pergunta. O mais importante é a comunicação. Como você, cidadão que está nos assistindo, vai identificar quem não é advogado? Porque existem algumas pessoas que são pessoas inescrupulosas que atuam de forma ilegal, ou seja, exerce ilegalmente a advocacia. Aí prejudica o cidadão que pensa que está contratando um advogado e de repente o cara é um estelionatário. Aí o cidadão vai até a ouvidoria da OAB, chega lá e diz assim: doutora Vânia, meu advogado recebeu uma importância X, mas não deu entrada no processo, não deu encaminhamento. E o que a OAB vai fazer? Aí o que acontece? O que acontece? A OAB, com relação a quem é inscrito, a OAB tem um alcance, porque tem o Tribunal de Ética, tem a ouvidoria, e ele chega a dar aquele atendimento. Aquele que não é advogado, aí é uma matéria... A OAB é um órgão penalizador, ele penaliza aquela pessoa ou segue para uma instância maior? Não, a OAB tem a instância de julgar aquele profissional que cometeu algum tipo de falha. E afastá-lo do mercado. Né? Sim, existem algumas penalidades. Quais são as penalidades? Desde a advertência até a exclusão daquele profissional. Existem multas, existe a suspensão por um prazo de 30 dias, de 60 dias. Existem também a suspensão até o advogado cumprir a obrigação dele. Por exemplo, uma frequência grande? Essa frequência ocorre bastante? Sim. No nosso estado? Sim, ocorre. O Tribunal de Ética, ele atua bem. É dado ao advogado o contraditório, porque ele está sendo acusado. Sim. Ele vai ter o espaço no processo para se manifestar, apresentar suas defesas, claro, e após a avaliação dos conselheiros do Tribunal de Ética, há um julgamento e poderá ser absolvido e poderá sofrer sanção, dependendo do caso
que ocorrer. Agora, só complementando Sim, a sua pode. pergunta sobre como identificar o advogado, é muito fácil. Quando você vai contratar cidadão, você que está nos assistindo, quando você vai contratar um profissional, você primeiro tem que saber os dados daquele profissional. Geralmente, um advogado é alguém da confiança, ou então indicado por alguém que você confia. Então, você vai o quê? Pedir o nome do advogado. Geralmente, no cartãozinho do advogado, tem que constar o número da OAB dele. Se o advogado não tiver OAB, ou seja, é a inscrição do advogado. Por exemplo, a minha OAB Ceará 7275, só tem eu com esse número. A pessoa entendeu? pode acessar um site Exatamente. e confirmar. Existe, ele Qual pode. é o site, pode dizer, doutora? Sim, sim. Ele tem várias formas de você conferir. Tá. Tem o site da OAB Nacional, que tem o CNA, Cadastro Nacional de Advogados. Qualquer um de nós pode entrar na internet, no Google e acessar CNA, Cadastro Nacional da Advocacia, ou é do advogado. Aí lá você coloca o nome do advogado e o estado que ele está exercendo a advocacia. Se ele tiver inscrito e ele for realmente um profissional, um advogado, vai constar lá o nome dele, a fotinha dele, a fotografia e dizendo que se ele está regularmente inscrito ou não, entendeu? Que maravilha. Você que está assistindo, doutora Vânia Rocha, está vendo essas explicações, esses conhecimentos, então certifique-se, tem muita gente boa no mercado, excelentes advogados, nobres e honrados, mas também, né, doutora, de vez em quando aparecem uns que, como qualquer outra profissão, né, que merece ser averiguado, estudado, para você não entrar em nenhuma coisa errada, né, doutora? A advocacia é uma profissão que a OAB dá suporte para que o cidadão tenha um melhor serviço à sua disposição. Então, nós estamos pela qualidade. Vânia Rocha, está sendo um bate-papo prazeroso. Esse público que está nos assistindo também está gostando, porque todo mundo gosta de aprender um pouco mais, né, dos problemas do dia a dia. E eu gostaria de conversar, mas o tempo é curto. E, por favor, deixe suas considerações finais e passe uma palavra aí para quem está nos assistindo. Antes de mais nada, agradecer aqui a TV Capital, o seu programa Anselmo Mororó, que é um programa muito importante para o cidadão, para a população do estado do Ceará e para Fortaleza, principalmente. E eu fico muito feliz em poder contribuir aqui com as informações e caso alguém tenha alguma dúvida, alguém queira mais algum tipo de informação, buscar o melhor, procurar as informações junto à OAB. Gente, gostaria de agradecer a sua presença aqui, certo? Da ouvidoria também, parabenizar o excelente trabalho que vocês estão fazendo em todo o estado do Ceará, parabenizar os advogados, os direitos, os corretos, os honestos, um forte abraço, que Deus o abençoe a todos vocês. E se você, gente, quer mandar uma mensagem, fazer uma crítica construtiva ou um elogio, tem aí o nosso WhatsApp, o nosso Instagram, no rodapé da TV, fala sobre o programa da ouvidoria com a doutora Vânia Rocha, e nós estamos aqui para ajudar a sociedade a contribuir para que esse país fique melhor e o povo fique também mais satisfeito e sair dessa situação que foi dramática esse ano que passou. Então nós estamos aqui em revitalizar e trazer maiores informações. Aqui finalizo mais um programa cheio de esperança no coração de que tudo vai dar certo. Um forte abraço a todos os brasileiros e até o próximo programa Anselmo Mororó.